Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Tiago Maia e iniciamos mais um vídeo relacionado à linguagem de programação Java. Dessa vez, para que a gente possa discutir acerca dos construtores de classe, né? Aqueles métodos especiais que são automaticamente executados na instância de objetos. Bem, sempre quando a gente instancia um objeto, sempre quando a gente cria um objeto de classe, a gente sempre tem a necessidade de utilizar a palavra reservada new para a instância de um novo objeto. Sempre quando o comando new é executado, além da instância de um objeto, automaticamente a gente executa um método construtor. Um método construtor possui uma sintaxe muito similar a um método de classe, ela possui uma assinatura de método muito similar a um método comum, porém ele se trata de um método especial, que só tem um único objetivo: ser executado automaticamente na instância de cada objeto de uma determinada classe, após a execução do comando new. Portanto, você não pode executar um método construtor simplesmente digitando o nome do objeto, ponto, o nome do método construtor que você queira executar, pois ele só é executado no momento específico, uma única vez, ok? Em uma regra de sintaxe para a criação de um construtor, basicamente, ele é muito similar a um método comum. Um método construtor é similar a um método comum, porém ele, primeiramente, sempre vai ser um método público, portanto, ele sempre vai estar disponível para ser acessado e executado a partir de outras classes. Pode ou não ter parâmetros, e basicamente a funcionalidade básica de um construtor, apesar de que, pelo construtor ser um método, ele pode executar qualquer tipo de processamento, mas o uso de construtores tem uma finalidade básica, que é especificamente para inicialização de atributos de classe. Essa inicialização pode ser feita tanto pela própria classe, que a definiu, quanto a partir de classes externas, onde a inicialização pode ser feita a partir do envio de dados via parâmetros de construtor. Um construtor pode ter 0 ou mais parâmetros. Vamos ver um exemplo de aplicação do uso de construtores. Aqui eu tenho uma lâmina de slide. A gente pode ver a criação de uma classe. Essa classe é pública e eu chamei essa classe de contador. Basicamente, essa classe possui uma característica que é representada por um atributo e uma responsabilidade, essa que é representada por um método, e esse método basicamente torna o atributo que eu criei na classe disponível para o mundo externo. Então aqui eu criei um atributo privado inteiro e eu chamei de cont, ok? Desconsiderando essa região amarela, eu também criei um método getCont, que sempre quando for chamada me permitirá disponibilizar o atributo cont para classes externas, para o mundo exterior desta classe, ok? Logo em seguida, eu criei o meu método construtor, que eu chamei de contador. Observem que o nome do método sempre deve seguir o nome da classe na qual ela constrói. Então, se eu chamei minha classe de contador e eu vou criar um construtor desta classe, a minha classe também deverá se chamar contador. Basicamente, o objetivo de um método construtor é a inicialização de atributos. Para simplificar o exemplo, eu criei um construtor que não possui parâmetro, portanto, vai ser de responsabilidade da classe que a definiu inicializar os meus atributos. Também, para simplificar o meu exemplo, eu só criei um atributo e sempre quando eu criar um objeto da classe contador, automaticamente o atributo cont irá adquirir o valor 0, será atribuído o valor 0 para o atributo contador. Ok, pessoal? Vamos supor ainda que eu criei uma classe, uma nova classe além da classe contador, que vai servir como a classe principal do meu projeto Java, que eu chamei de principal. Por ela ser principal, eu devo definir como método o método main, o public static void main, que vai fazer com que, quando executar esse projeto, automaticamente eu posso ter 1 milhão de classes. A primeira classe a ser executada pela máquina virtual Java vai ser a classe que contiver o método main implementado. E o que é que eu estou fazendo nesta classe? Basicamente eu estou criando ou instanciando um objeto da classe contador, né? Classe contador, eu chamei esse objeto de contador. Como o nome da classe possui C maiúsculo, eu tive a disponibilidade de chamar esse objeto com o mesmo nome, porém com grafias diferentes,
fazendo com que eu possa utilizar o mesmo nome, tanto para objeto quanto para classe, mas com grafias diferentes, dada a acessibilidade e contexto da linguagem de programação Java. Então, contador é igual a new contador. Note que eu destaquei o termo new. O comando new, quando executado pela minha máquina virtual Java, automaticamente vai executar aquele método construtor, que a gente chamou de contador, na classe contador. Então, isso aqui vai fazer automaticamente com que, além da criação do objeto, o contador adquira o valor 0. Isso vai poder ser constatado a partir desse segundo comando que eu implementei, logo abaixo da minha instância, que simplesmente eu executei um system.out.println para que eu possa acessar o objeto contador, especificamente executando o método getCount, para me permitir ter acesso ao atributo count a partir da classe principal, utilizando a instância da classe contador que eu chamei contador, e imprimir na tela o valor que foi inicializado na etapa anterior com a execução do comando new. Então, simplesmente eu vou exibir o valor 0, que foi o valor inicializado no momento da instância do objeto da classe contador. Basicamente é isso, pessoal. Um construtor de classe tem um objetivo básico, apesar de um método construtor poder executar com vários tipos de processamento. A funcionalidade básica de todo construtor é inicializar atributos. Um construtor não deixa de ser um método, porém um método especial que é executado automaticamente na instância de cada objeto. Por exemplo, se eu fosse criar um novo objeto da classe contador, eu poderia tornar esse objeto passivo de executar o método construtor de forma automática. Após a instância, eu não tenho como executar o método construtor novamente, até porque, como eu já disse, o objetivo básico seria a inicialização de atributos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Na próxima semana, conto com a audiência de todos para mais um vídeo relacionado à linguagem de programação Java e o paradigma de programação orientada a objeto. Ok, pessoal? Obrigado. Vejo vocês na próxima. Até mais.